Olá, professores, é um prazer estar aqui para discutir com vocês hoje mais um dos desafios da nossa prática no dia a dia, da sala de aula. A conversa que a gente vai ter hoje vai ser sobre avaliação, alguns desafios que aparecem para nós e algumas reflexões que acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. Então, para essa conversa de hoje, eu preparei 5 pontos principais que eu gostaria de discutir com vocês. Em primeiro lugar, eu queria apresentar uma definição de avaliação que é bastante pessoal, mas também é uma definição assim, bastante prática para o nosso dia a dia, né, para a maneira como a gente trabalha. Em segundo lugar, eu gostaria de discutir o que me parece que é um dos maiores problemas das avaliações que a gente faz nas nossas salas de aula. Em terceiro lugar, analisar alguns exemplos de avaliações, de como pode ser feito esse processo. Em quarto lugar, refletir sobre dificuldades que aparecem. E, por último, comentar as avaliações institucionais como o Enem e o Saresp. Eu não pretendo fazer aqui nenhuma definição ou aprofundamento teórico sobre o que é avaliação, né? Uma discussão assim, muito aprofundada nesses termos. Eu gostaria de apresentar uma definição bastante prática, né, de uso nosso em sala de aula. O que é a avaliação? A avaliação é a verificação da aprendizagem, né? Nós, como professores, proporcionamos para os nossos alunos uma situação qualquer em que ele possa aprender alguma coisa e aí a gente verifica como que o aluno se comportou durante essa avaliação e o que ele levou dela, como ele se transformou por causa dessa avaliação. Me parece muito importante essa palavra, essa expressão por causa da nossa intervenção, porque a avaliação ela vai justamente verificar como que o aluno se transformou por causa da intervenção do professor, né? Então é fundamental que a transformação tenha acontecido porque o professor fez aquela aula, né? Aquela intervenção. E eu acho que todos vão concordar comigo que a avaliação, no sentido que eu estou usando aqui hoje, não é sinônimo de prova, né? Ela pode ser feita de muitas outras maneiras que não uma prova escrita. Partindo dessa definição básica, a gente vai, então, tocar no que me parece ser o maior problema das avaliações que a gente faz no nosso dia a dia. A avaliação, ela só pode ser feita em cima do que foi ensinado, né? A gente só pode avaliar aquilo que se ensinou. Ou seja, é preciso que haja coerência entre o ensino e a avaliação. E me parece, na minha experiência de professor e também observando a prática de outros colegas e estudando sobre o assunto, me parece que o maior problema é que muitas vezes a gente quebra essa coerência. A gente acaba avaliando o que não ensinou. Então eu gostaria de dar alguns exemplos de por que eu estou tocando nesse ponto. Então vamos imaginar uma situação muito, muito simples. O professor, em algum momento da aula dele, ele enuncia que a estrutura da dupla hélice para o DNA foi proposta em 1953. E aí, na avaliação, ele vai perguntar para os alunos exatamente isso. Ele vai fazer uma pergunta do tipo: em que ano foi proposta a estrutura do DNA? É claro que, nesse caso, os alunos, tudo que eles precisam fazer é memorizar a data, 1953. Então eu estou dando um exemplo que me parece o mais simples possível, de um conteúdo muito factual, né? É uma data. O aluno precisa somente memorizar essa data. Então, nesse caso, essa avaliação está perfeitamente coerente com o que o professor fez em sala. Ele enunciou uma data e ele pede que o aluno repita essa data numa prova escrita. Até aí, perfeitamente coerente. Tudo seria muito mais simples se o que os nossos alunos precisam saber sobre DNA fosse só isso, né? E não é. Talvez essa seja a coisa menos importante que os alunos precisam saber sobre DNA. Existem muitas outras relações que eles precisam saber, outros conceitos que estão por trás dessa ideia, né, do DNA, que são muito mais importantes do que isso. Ou seja, existem muitos outros conteúdos que os alunos precisam aprender. Uma coisa que já foi muito falada, que eu só gostaria de retomar rapidamente, é que existem vários tipos de conteúdo. Então,
Esse primeiro que eu acabei de dar o exemplo, da data, ele é classificado como um conteúdo factual, né, um fato. Então, a gente tem exemplos aí de datas, de nomes, né, de termos que são usados nas nossas disciplinas. Mas existem também os conteúdos conceituais, são os conceitos, as ideias. Então, eu coloquei aí o exemplo de a ideia de trabalho em física, né? Ou a ideia de substância em química, a ideia de densidade, a ideia de fotossíntese. Então, uma coisa mais complexa do que um fato. Ela é uma ideia, ela tem associações com outras ideias, já é uma coisa mais complexa. Os procedimentos, eles são uma outra categoria de conteúdo, tem a ver com o saber fazer, né? Então, o aluno saber ler um gráfico, saber formular hipóteses, no caso de ciências da natureza, enfim, saber fazer alguma coisa. E as atitudes, que são os conteúdos atitudinais, tem a ver com postura do aluno, né? Frente a uma situação, frente aos colegas, frente ao professor, né? Todos esses tipos de conteúdos, eles exigem avaliações diferentes. Então, no meu exemplo anterior, eu expliquei como que o professor poderia fazer para avaliar o ensino de um conteúdo factual. Mas, se o conteúdo fosse conceitual, a coisa já muda de figura. Então, um teórico, que é o Zabala, ele coloca o seguinte, que para uma avaliação coerente de um conteúdo conceitual, ela precisaria exigir que o aluno usasse esse conceito em outras situações e mostrasse como ele articula esse conceito com outras coisas, né? Então já é uma coisa mais complexa do que simplesmente enunciar uma data. Ele precisa articular aquela ideia com outras, resolvendo problemas, propondo outras situações, enfim. Não serviria uma pergunta. Por exemplo, se você quer saber se o aluno sabe o que é densidade, não bastaria você perguntar numa prova para ele o que é densidade. É isso que o Zabala está querendo dizer para a gente. Para você entender se o aluno sabe ou não o que é densidade, ele precisaria articular essa ideia com outras. A mesma coisa vale para os procedimentos. Os procedimentos, eles têm a ver com o saber fazer. Você só vai saber se o seu aluno sabe fazer determinada coisa se você requerer, numa avaliação, que ele faça essa determinada coisa, né? Então, você só vai saber se o aluno sabe ler gráficos se a sua avaliação exigir que ele leia um gráfico, né? Que você só vai saber se ele sabe formular hipóteses se ele precisar formular essas hipóteses. O maior problema das nossas avaliações é a incoerência. A gente só pode avaliar o que a gente ensina e muitas vezes a gente avalia coisas que a gente não ensina. Vou tentar dar um exemplo de quando que isso aparece. Imagine a seguinte situação. Um professor dá um texto sobre fósseis para os alunos e aí, depois desse texto, tem um questionário para ele responder. Essa é a aula comum de muitos professores, né? E aí o professor escreve lá que as expectativas de aprendizagem dele, o que ele espera que os alunos aprendam é buscar as informações naquele texto e identificar evidências de evolução nos fósseis, enfim, nas coisas que tem ali, que estão enunciadas no texto. O professor dá essa aula, um texto seguido de um questionário. Aí chega na hora da avaliação, o que ele faz? Ele apresenta apenas um questionário, sem o texto. Então aí a gente tem uma situação clara de incoerência. Se o professor ensinou o aluno a buscar as informações no texto, ele deveria avaliar o aluno com um instrumento que fizesse ele buscar informações no texto. E na maioria das vezes a gente acaba não fazendo isso. A gente acaba focando somente, por exemplo, nos fatos ou muitas vezes nos conceitos, esquece de outras coisas que a gente trabalha em sala de aula e a gente não avalia depois na hora, né, de verificar o que os alunos aprenderam. Bom, o nosso currículo oficial do Estado de São Paulo, ele é inteiramente baseado em habilidades, né? É uma lista de habilidades que os alunos deveriam atingir. Essas habilidades, elas são uma mistura de conceitos com procedimentos, né? Algumas ideias que os alunos têm que saber operar e algumas coisas que eles precisam saber fazer. E aí vem uma pergunta que eu coloco para a gente pensar: será que essas habilidades são algo assim preto no branco? Será que elas são uma coisa, o aluno aprendeu aquela habilidade e o aluno não aprendeu? Vou pegar esse exemplo de ler gráficos. Será que o aluno que sabe ler um gráfico, ele sabe ler todos os gráficos? Será que se aparecerem muitas variáveis no gráfico, o aluno vai conseguir dar conta disso? Me parece que existe uma gradação, né, em todas essas habilidades. Os alunos eles vão dominando pouco a pouco. Então, a nossa avaliação muitas vezes ela não leva isso em consideração. Ela leva em consideração simplesmente se o aluno sabe ou não sabe fazer, né? Ela não leva muito em consideração esse processo de aquisição da habilidade. E deveria levar.
Então, obviamente, se as nossas avaliações pretendem verificar se os alunos aprendem conteúdos conceituais e procedimentais, então elas vão exigir mais de nós, professores, na preparação dessas avaliações. Gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos que me parecem assim, que iluminam um pouco essa questão. Como a gente trata da área de ciência da natureza, eu vou usar um exemplo que está presente num dos cadernos de apoio ao aluno do primeiro ano do ensino médio, da biologia, que tem a ver com a história da descoberta das vacinas, né? Então, a principal habilidade que pretende ser desenvolvida nessa atividade é a habilidade de formular hipóteses, né? Formular explicações para coisas que os alunos veem. E ali, os alunos são defrontados com uma situação de uma personagem histórica chamada Mary Montagu, que era uma embaixatriz inglesa que estava vivendo na Turquia. E naquele momento na Turquia tinha uma epidemia de varíola, né, que na época era uma doença mortal, e ela ficou muito apavorada, perdeu um irmão para a varíola, etc., e está pensando como que ela pode proteger o filho dela, né, da varíola. E aí entra em cena um médico e explica para ela que existe um método que o filho dela pode ser infectado por uma doença mais fraca e daí ele não pega a forma mais agressiva da varíola, né? E aí, enfim, os alunos são colocados em frente a essa informação para decidir, enfim, o que ela deve fazer, né? E como que se explica isso, né? Como é que, se isso faz sentido ou não, pegar uma doença mais fraca para se proteger de uma mais forte, enfim. E aí eu trouxe para vocês algumas respostas que os alunos dão, né? Quando eles são confrontados com a seguinte pergunta: como é que se explica que o filho dessa personagem, ele não pegou a varíola, apesar de estar no meio de uma situação de epidemia, né? Queria mostrar para vocês a resposta de uma aluna que, confrontada com essa pergunta, ela escreve assim: os filhos da Mary nunca tiveram varíola porque ela fez o método turco, né? Eu considero essa explicação não aceitável para esse nível, né? Essa aluna, ela colocou simplesmente que o filho não pega a varíola porque ele fez o método. Ora, isso daí o texto já explicou, né? Não é uma hipótese aceitável. Essa mesma pergunta foi respondida por uma segunda aluna que eu gostaria de mostrar para vocês um outro exemplo, né, de resposta que não é satisfatória. Ela diz o seguinte: os filhos da Mary nunca tiveram varíola porque eles deviam ter uma boa alimentação, por isso não ficam com baixa resistência. Veja só, essa resposta, uma hipótese que não se baseia em nada do que o texto que os alunos leram traz de informação. Isso é uma ideia do senso comum, quer dizer que se a gente tiver uma boa alimentação, a gente está livre de qualquer doença, né? Então, a aluna não usou o texto para formular a sua hipótese, então também não seria aceitável. Uma terceira resposta que a gente pode ver de uma outra aluna, essa sim considerei satisfatória. Ela diz o seguinte: os filhos da Mary não ficaram como os outros doentes porque a sua mãe fez um procedimento de injetar uma outra varíola no seu corpo que fez com que ele adquirisse a imunidade contra a varíola, né? Embora a gente veja aí todos os problemas de escrita, está clara a ideia dessa aluna de tentar mostrar que o filho dela não pegou a doença porque ele pegou uma outra doença mais fraca, né? Então, eu considero que é uma resposta satisfatória, né? Eu ali, como professor dela, eu entendi o que ela quis dizer. E eu gostaria de mostrar uma resposta que me parece plenamente satisfatória. Então, a Mary, ela usou o método da Turquia, recomendado pelo médico de Istambul. Uma hipótese é que ela foi infectada com as bactérias mortas da doença e pode ter gerado a imunidade contra as bactérias vivas. Então, esse aluno, de fato, ele já se apropriou de alguns termos, né, como as bactérias, enfim, embora a varíola, né, não seja causada por uma bactéria, a gente dá para perceber que o aluno ele já está muito mais aprofundado nesse assunto. A hipótese dele é muito mais baseada no texto e nas informações que ele está retirando dele. É claro que isso é só um exemplo de como que a gente poderia avaliar um procedimento, né? No caso esse de formular hipóteses. Mas é claro que, como eu falei antes, a habilidade, ou enfim, esse procedimento de formular hipótese não é uma coisa preto no branco, né? É uma gradação.
todos os teóricos da educação, eles são unânimes em dizer que a avaliação, ela deveria ser um processo, deveria ser um percurso, né? Uma verificação do percurso que o aluno faz. Então a gente tem que diferenciar entre o processo do aluno e o resultado que ele apresenta. O processo está relacionado com o conhecimento adquirido, mas também está relacionado com a dedicação que o aluno tem, está relacionado com a participação dele, está relacionado com o progresso que ele vai fazendo naquela área do conhecimento que você está trabalhando. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo, nesse mesmo contexto, né, nessa mesma situação aí de história da descoberta das vacinas, mas que traz aí alguma ideia de como que a gente poderia olhar esse processo. Só para vocês terem mais clareza do que é essa situação, os alunos eles vão sendo confrontados com várias histórias que têm a ver com imunização, que começam lá atrás, na época em que as pessoas observavam que quem convivia com vacas não pegava varíola, aí depois tem essa história da Mary Montagu e por último chega na história do Pasteur, né, que é quem realmente formaliza a história da imunização. Mas eu estou falando tudo isso porque vocês vão ver que essas palavras da vaca, enfim, vão aparecer muitas vezes. Mas basicamente a ideia é que quem entrava em contato com as vacas não pegava a doença, né? As respostas que eu vou mostrar aqui, basicamente a pergunta que foi feita para os alunos é a mesma. Como que você explica as pessoas serem imunes à doença, né? No caso a varíola? Só que essa mesma pergunta é feita em 3 momentos diferentes, enfim, das aulas, né, que esse aluno vai tendo. Então se espera que ao longo das aulas os alunos vão apresentando explicações mais complexas e mais próximas do que a gente acredita ser, né, enfim, a posição atual da ciência. Então, no primeiro caso aí, né, eu numerei aí com o número 1, 2 e 3, esses diferentes momentos. E essas são as 3 respostas de um mesmo aluno. Então, no primeiro momento, ele responde o seguinte, que a pessoa fica imune à varíola porque provavelmente elas trabalham com vacas, consequentemente tomavam leite do animal. Então ele deixa claro aí que o fato de tomar o leite é que deixa você imune à varíola. No segundo momento, ele diz o seguinte, que o corpo desenvolve um anticorpo por causa da doença da vaca que depois torna o corpo imune à varíola, né? Então a gente já vê aí que ele se apropriou de alguns termos, tipo anticorpos, né? Começa a perceber que tem alguma coisa a ver com o processo que acontece dentro do corpo. E por último, ele explica assim a aquisição da imunidade. A pessoa adquire a imunidade se contaminando com a forma mais fraca da doença, né? Então, ele já consegue formular uma hipótese bastante próxima do que a gente acredita hoje, que é o funcionamento da vacina. Outra aluna para a gente analisar. No primeiro momento, ela responde o seguinte, pode ser que o leite que a pessoa toma da vaca deixe ela imune para não pegar a doença varíola, né? Então, como a resposta do outro aluno, ela acha que é o leite que dá imunidade. Num segundo momento, ela acha que é o leite que protege contra a varíola, mas é só se você tirar o leite da vaca e tomar quentinho. Depois de muito tempo, não vale mais, né? Então, a aluna continua se prendendo na hipótese do leite, embora esteja um pouco mais, como se diz, rebuscada essa hipótese. Por último, ela diz o seguinte, vai colocar a varíola mais fraca em uma pessoa saudável, ela vai ficar imune contra a mais forte. Também é uma resposta que demonstra que ela entendeu como é que é esse processo de aquisição de imunidade. Um último exemplo de mais um aluno, ele escreve o seguinte, que ele acha que as pessoas que trabalham com as vacas não pegam a varíola por causa da baba que as vacas soltam, né? É interessante, já não é o leite, é a baba da vaca. No segundo momento, muito interessante o que esse aluno faz, ele diz o seguinte, eu vou ficar com a primeira hipótese. Eu acho que as pessoas trabalham com as vacas, não pegam a varíola por causa da baba que as vacas soltam. Pessoal, o aluno deixa claro, todas as informações que eu tive até agora não mudaram o que eu penso sobre isso. E ele continua achando que é por causa da baba da vaca. Então ele precisa de mais informações. Por último, ele chega à seguinte conclusão. A pessoa que é injetada o vírus da varíola, ela fica imune à doença mais forte. Então, apesar desse aluno ter insistido, né, num primeiro momento, numa hipótese que não fazia tanto sentido do ponto de vista científico, conforme ele foi adquirindo mais dados, ele chegou muito próximo do que a gente acha ideal. Então, isso é interessante. Se por um acaso eu tivesse feito apenas uma avaliação com esse aluno, perguntado só uma vez, né, com base só naquelas primeiras informações, ele ia insistir numa resposta que eu poderia dizer que não é correta.
Mas analisando todo o processo desse aluno, eu vejo que foi um percurso que valeu a pena. Embora ele tivesse insistido no primeiro momento, depois ele mudou de opinião e chegou próximo do que eu gostaria como professor. Bom, todos esses exemplos são de tentativas de fazer uma avaliação que leve mais em conta esse processo, né, dos alunos. Mas, para vocês que são professores, né, e, enfim, nós professores, quando olhamos para esse tipo de coisa, né, para esse tipo de reflexão, a gente já pensa logo. Bom, muito bem. Avaliação é um processo. O processo, obviamente, tem a ver com conhecimento, mas também tem a ver com a dedicação dos alunos, tem a ver com participação, tem a ver com o progresso que os alunos vão fazendo. Tudo isso é muito bonito, né, na nossa teoria, na discussão teórica. Mas que problemas que aparecem na prática, ali no nosso dia a dia, né? Bom, em primeiro lugar, como que a gente pode registrar esse processo? Como é que a gente pode fazer com que os alunos vão deixando pistas para a gente ao longo desse caminho do que é que eles estão pensando, o que eles pensavam antes, como eles pensam agora? Como é que a gente pode pôr isso no papel, que isso não fique perdido na cabeça dos alunos? Imediatamente, nós como professores vemos essas propostas e pensamos, que dificuldade que isso traz, né? Isso vai trazer mais trabalho para o professor? Né? Isso já vem na cabeça as perguntas. E o tempo para fazer isso? Né? Eu tenho poucas aulas por semana, como é que eu posso fazer isso ser viável? Como é que eu posso acompanhar meus alunos? Como é que eu posso registrar o que está acontecendo? Que tipo de atividade? Muito bem, eu disse que eu ia trazer aqui alguns desafios para a gente refletir. Eu não tenho respostas prontas para isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. Que tipo de atividade a gente pode usar que deixe mais claro para a gente como é que é o percurso que os alunos estão fazendo. A minha resposta para essas reflexões, que eu acho que não são banais, elas envolvem três características de um professor, três atitudes que um professor tem que ter diante da avaliação. Em primeiro lugar, criatividade. Nem sempre uma prova escrita, que foi o que nós vivemos como alunos, vai dar conta de avaliar os nossos alunos atuais, né? Então, muitas vezes, o professor vai ter que ter criatividade para fugir do modelo da prova escrita. Talvez as manifestações em aula digam mais sobre as ideias dos alunos, manifestações orais, do que o que eles são capazes de escrever numa prova escrita, né? Outra coisa que me vem na cabeça é a autoria. O professor tem que ser autor dessa avaliação. Ele não vai encontrar isso nos livros didáticos e nem em manuais de licenciatura e nada disso. O professor ali dentro da realidade, dentro da nossa sala de aula, ele vai ter que identificar o que é que eu quis ensinar, como é que eu vou verificar se os alunos aprenderam isso aqui que eu quis ensinar. Então, é uma coisa que é muito próxima da sua prática cotidiana. Ninguém vai poder te dizer como fazer essa avaliação. Mas, é preciso também, me parece que é um bom caminho para chegar a essa avaliação mais competente, é trabalhar com a crítica dos pares. Nossos colegas professores poderiam criticar as nossas avaliações para que a gente chegasse a modelos mais eficientes e mais próximos do que a gente quer realmente verificar. Muitas vezes as nossas reuniões nas escolas acabam sendo burocráticas demais, né? Acabam sendo resolvedoras demais de assuntos, problemas de aluno, problemas disso e daquilo, né? De organização da escola, que acabam desviando das questões pedagógicas mais importantes. Mas me parece que seria muito importante que a gente discutisse as avaliações das reuniões entre professores. Puxa vida, será que essa pergunta será que ela está avaliando o que eu pretendo que ela avalie? Muitas vezes um colega que está vendo de fora consegue perceber problemas, né? Ou alguém da coordenação consegue perceber problemas que para a gente passa batido. E talvez a gente devesse tentar semear um clima, enfim, de uma discussão cordial na escola para que esse tipo de discussão fosse viável, né? E franca. Vale a pena também a gente pensar na heterogeneidade das nossas turmas. Muitas vezes os alunos estão em níveis muito diferentes e esse pode ser um complicador da nossa avaliação. Então, vale a pena a gente pensar bastante no processo de cada aluno, né? Então, assim, menos em qual foi o resultado absoluto que ele atingiu e mais qual foi a trajetória que ele fez, em que ponto ele estava, em que ponto ele chegou. É claro que também, muitas vezes, o resultado importa. A gente espera que os alunos cheguem num determinado nível. E aí, nesse ponto, pode ser importante propor uma situação de recuperação.
para o aluno retomar o que ele fez ou retomar uma atividade semelhante, que envolva as mesmas habilidades, enfim, os mesmos objetivos, para ele poder atingir o mesmo nível do restante da sala. Então, nem sempre as nossas salas vão ser homogêneas, acho que pelo contrário. Na maioria das vezes elas vão ser heterogêneas e vão exigir também esse olhar para o processo de cada aluno na hora de montar as avaliações. Por último, eu gostaria de fazer um comentário sobre as avaliações institucionais. E com esse termo eu estou me referindo ao SARESP, ao Enem, à Prova Brasil, enfim, todas essas avaliações que são de instâncias de fora da escola, que têm a intenção de avaliar a situação em que estão nossos alunos, a nossa escola, enfim. São avaliações, no fim das contas, também. Então, de um jeito ou de outro, essas provas acabaram virando uma preocupação das escolas, porque elas são avaliações do nosso trabalho, no fim das contas. Sobre isso, eu gostaria de trazer aqui um comentário do professor Saviani, da Unicamp, sobre esse tipo de avaliação, né? Então, numa recente entrevista para a revista Nova Escola, a repórter perguntou para ele: o senhor argumenta que atualmente as avaliações externas ditam às redes o que ensinar. O Saviani diz o seguinte: não sou só eu quem diz isso. No Brasil, a disseminação dos testes tem obtido o mesmo efeito deletério que teve nos Estados Unidos. As escolas passam a ter como único objetivo passar na prova, deixando a formação dos professores em segundo plano. Isso é uma distorção. Essa avaliação do professor Saviani é extremamente crítica em relação às avaliações externas, né? Mas não é a minha intenção aqui discutir essa questão de se as avaliações são válidas ou não, mas pensar uma maneira positiva de usar esse tipo de avaliação. Então, eu gostaria de mostrar para vocês uma ideia, né? Enfim, uma fonte de trabalho que pode ser interessante para nós professores, principalmente no ensino médio, né? Então, a gente tem esse site aí, que é o www.dadosdoenem.org. É um programador que fez um site usando dados que são públicos do Enem, né? Dados divulgados pelo INEP, que podem ser agrupados por escola. Então você acessa esse site aí, você pode digitar o código da sua escola e dar uma observada, uma analisada no desempenho que ela tem em relação a outras escolas públicas e privadas, enfim, em relação à média nacional. Você pode tentar balizar um pouco como é que está a sua escola em relação a outras, né? Então, eu queria trazer aqui um exemplo de uma questão de biologia que está aí, né? Eu não vou ler em detalhes a questão, mas o site ele traz a seguinte informação: ele traz lá o enunciado da questão, traz as alternativas, traz a alternativa correta, e aí ele indica ali no gráfico que aparece à direita como é que foi a sua escola, né? Está aí em vermelhinho, uma cor meio avermelhada, os dados da sua escola. Então, no caso dessa escola aí, mais ou menos 50% dos alunos assinalou a alternativa correta, né? Que nesse caso aí seria a alternativa A. E aí, você pode comparar a sua escola com outras escolas públicas, ou enfim, você pode selecionar aí com alguns parâmetros de comparação. Então, ali onde está apontando a seta, a alternativa correta. Mas ele traz também as outras alternativas que foram assinaladas pelos alunos. Então, por exemplo, nesse caso aí, 25% dos alunos da minha escola, né, que eu estou analisando, assinalaram a alternativa E. Isso pode ser interessante para nós, né? Por que será que 1/4 dos alunos assinalou essa alternativa que era incorreta? Que raciocínio eles fizeram para chegar até essa? Então, eu acho que essa é uma maneira bastante positiva de usar os dados do Enem, nesse caso, né, que estão disponíveis aí para qualquer um consultar. E aí, a partir disso, a gente poderia propor uma aula ou uma intervenção que buscasse solucionar especificamente esse problema. Bom, se esse 25% dos alunos assinala essa alternativa, o que a gente pode fazer para mudar esse quadro? Queria retomar novamente essas ideias que eu acho que são fundamentais para um professor se desenvolver como um bom avaliador também dos seus alunos. Em primeiro lugar, criatividade, para propor avaliações que fujam da prova escrita, porque já está claro que a prova escrita não dá conta de avaliar muitas coisas, muitos conceitos, muitos procedimentos.
Em segundo lugar, a autoria. O professor é autor das suas avaliações, ele precisa concatenar muito bem qual o objetivo que ele tem, qual a avaliação que ele vai fazer, para poder fazer uma coisa absolutamente coerente com o que ele ensinou. E por último, uma ideia de promover essa crítica por pares, né? Eu acho que o ambiente da escola é um ambiente muito rico para a gente discutir essas questões da avaliação. E muitas vezes a gente se perde em atividades organizativas que acabam não deixando espaço para a gente discutir coisas importantes como essa, né? Eu acho que os outros professores da sua escola devem ter coisas muito importantes para falar sobre avaliação para você também. Como a gente está tratando de avaliação, eu gostaria de manter a coerência dessa conversa aqui com vocês, também de uma maneira bastante clara, né? Então, lá no começo, eu disse quais eram os objetivos da apresentação. E aqui eu gostaria de retomar esses objetivos para a gente pensar se eles foram realmente atingidos. Eu pretendi apresentar uma definição de avaliação, discutir o maior problema das avaliações, na minha opinião, que me parece que é a coerência entre o que se ensina e o que se avalia, analisar alguns exemplos, que eu apresentei os exemplos aí de alguns alunos daquela atividade das vacinas, refletir sobre dificuldades que vão aparecer para qualquer professor que pretenda fazer uma avaliação mais detalhada dos seus alunos e comentar algumas avaliações institucionais, ou pelo menos apontar um uso bastante positivo dessa avaliação que é o Enem, né? Que é talvez a avaliação de maior escala no nosso país. Para finalizar, gostaria de deixar o meu contato, meu e-mail que é fbofelipe@gmail.com, para alguém que queira continuar discutindo esse assunto, conversar sobre possibilidades. E aqui eu encerro essa conversa. Um abraço e boas aulas.